Agora nós vamos contar a história do tio, que o tio é legal. Tinha uma cidade onde tinha um rapazinho passeando, ele estava sozinho, né? E ele andando na cidade, de repente ele começou a ouvir um som. Queremos tio, O tio é legal! Queremos tio! O tio é legal! Aí ele falou, meu Deus, o que é isso? Que negócio estranho? Que zoada é essa? E ele começou a observar aquele som se aproximando dele, e ele falou, rapaz, que negócio é esse? E aí de repente ele viu que tinha umas pessoas em umas mesas de bar e tal, todo mundo ali se divertindo, dando risada, ouvindo um som. Mas só que aquele som daquelas pessoas falando começou a contagiar aquelas pessoas da mesa. E o som vinha, queremos tio, o tio é legal, queremos tio, e o tio é legal. E aí o pessoal que estava na mesa, todo mundo saiu acompanhando, e queremos tio, o tio é legal, queremos tio, o tio é legal, todo mundo acompanhando. E ele começou, rapaz, o que é aquilo? Por que o pessoal fica seguindo esse tio? O que é esse tio? O que é esse tio? E ele foi acompanhando assim, querendo olhar para entender direito. E aí de repente o pessoal começou a passar em um campo de futebol, que tinha muitas pessoas assistindo o jogo, e outros jogando, lance de pênalti, e o pessoal parou porque ficou ouvindo o som. Queremos tio, o tio é legal, queremos tio, o tio é legal. Aí as pessoas largaram o futebol e saíram seguindo essas pessoas, seguindo, e a música contagiava todo mundo ia se aglomerando, todo mundo da cidade se juntava, e aí começava a seguir o som, e aí eles passaram por uns senhores, uns velhinhos que estavam em um lugar, e os velhinhos andavam mais devagar, mas acompanhando, e fazendo, queremos tio, o tio é legal, uns com as bengalas seguindo e tal, no ritmo deles, mas estavam seguindo, e aí todo mundo contagiado, com queremos tio, e o tio é legal, queremos tio, o tio é legal. E aí de repente eles foram passar por um rio, onde o rio tinha umas partes mais fundas, tinha umas pessoas que não sabiam nadar, tinha uns que eram mais altos, outros mais baixos, os que estavam mais baixos, e a água ia subindo, imergindo eles blu, 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 blu. E os que estavam mais altos ou que sabiam nadar ia puxando as pessoas, e todo mundo atravessaram o rio, e todo mundo cantando, Queremos tio, o tio é legal! Queremos tio, o tio é legal! Aí o rapaz já estava todo animado, ele já estava começando a seguir, e queremos tio, o tio é legal, ele já tinha tirado o medo e seguindo, e aí de repente vem uma ladeira bem alta, bem íngreme. E aí tinha pessoas que subiam, outros escorregavam lá de cima, ia caindo, se embolando lá, e mesmo assim o pessoal, queremos tio, O tio é legal! Queremos tio, e o tio é legal. E as pessoas estavam embaixo empurrando os que estavam em cima, e vamos levar todo mundo, e a cidade toda já contagiada. E aí, de repente aparece uma escadaria com 500 degraus. Eita! E aí todo mundo começou a andar, uns cansados já, meu Deus, eu não aguento mais. Tanta escadaria, e todo mundo, queremos tio, e o tio é legal, e subindo as escadas. Aí de repente todo mundo conseguiu subir a escada e chegou em um lugar bem plano assim, como se fosse essa mesa assim, aí todo mundo amontoado, né? Amontoado, as pessoas da cidade, todo mundo amontoado e dizendo assim, rapaz, que negócio legal. E aí de repente eles viram lá um caldeirão, com água fervendo, né? Um fogaréu, um caldeirão grande, uma mulher amarrada, ai, me larga daqui, me solta daqui. E aí todo mundo cantando, queremos tio, o tio é legal, queremos tio, o tio é legal. E aí o rapaz já começou a ficar, aquele rapaz que do começo da história, ele já começou a ficar com medo, eu não quero o tio mais não, o tio é legal não. E todo mundo, não, você vai ver o tio é legal, você vai ver o tio. E a mulher, amarrada, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga. E aí, de repente, aparece um camarada lá, de 3 metros de altura, feio, todo musculoso,
E aí com a espada de 1,5 m, e ele aí pegando, vocês querem o tchu? E pegou a espada assim passando. Aí passou perto da mulher assim, vocês querem ver o tchu? Encostou perto da mulher e ficou com a espada. E a mulher, e a água fervendo lá e todo mundo, meu Deus, queremos o tchu, e o tchu é legal. E o cara, ai meu Deus, eu não quero mais não, eu quero ir embora. Aí todo mundo, não, você vai ver o tchu, e o tchu é legal. E aí, o camarada de 3 metros, vocês querem ver o tchu? Aí todo mundo, queremos o tchu, o tchu é legal, o tchu é legal. Vocês querem ver o tchu? Queremos ver o tchu. E aí, ele pegou a espada de 1,5 m e botou assim no fogo. E a espada começou a esquentar, ficar da cor de brasa. E o caldeirão fervendo mais ainda o caldeirão fervendo. Ele pegou a espada, olhou assim, colocou mais de novo. E aí, de repente, quando ele puxou a espada estava da cor de brasa. Ele disse, vocês querem ver o tchu? Queremos ver o tchu é legal, é legal. Ele colocou a espada de novo e a espada veio mais fervente ainda, da cor de brasa. Aí ele pegou a espada e fez tchu na água. Fala galera, se vocês gostaram da história do tchu, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha para todos os seus amigos e não se esquece de olhar todos os vídeos do canal, viu? Fiquem atentos aí. Valeu!